Meu nome é Laura Jane e o meu sinal na comunidade de surdos é esse. Vou fazer aqui uma pequena audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, estou agora prendendo ele com uma tiara e uso óculos, estou vestindo uma camisa preta. Venho aqui falar hoje pelo Instituto Municipal Helena Anspoff, onde eu trabalho, que é da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, sobre o aluno surdo e os aspectos na educação para esse aluno. Primeiro a gente vai pensar quem é essa pessoa surda. Essa pessoa surda geralmente são filhos de pais não surdos ou ouvintes e de pais surdos também. E eles estão aparecendo e constituem também a nossa rede de educação. E o artigo 2º do Decreto-Lei garante que essa pessoa surda seja aquela que tem ou uma surdez congênita ou uma perda auditiva e manifestando a sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. A LDB também tem o seu parágrafo único que vai ser considerado uma pessoa surda ou com deficiência auditiva aquela que estiver dentro de um espectro, né, de audiograma com frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 MHz. Isso é uma questão mais voltada clínica, né, para garantir que essa pessoa precisa desses acessos. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona esses decibéis para avaliar e calcular se essa pessoa realmente ela tem uma perda considerável no caso, a gente pode mais ou menos calcular que quando ela está no limite máximo é quando ela tem a capacidade de ouvir um avião passando. E assim vai variando, né? O som de uma britadeira, a uma conversa informal, aquela conversa meio sussurrada e também os sons da natureza. O grau vai medir se essa pessoa tem capacidade de receber esses sons. E isso é muito importante na educação, porque onde eu vou estar promovendo que esse aluno surdo esteja participando em conjunto com os seus pares não surdos. Nós temos aqui um link que vocês podem consultar para ver como é que funciona essa entrada do som em nosso ouvido, por onde que ele passa, pelo ouvido, né, pela orelha, mas basicamente nós ouvimos com o cérebro. E é interessante porque ali a gente pode também entender o quão é importante saber quando que essa pessoa surda perdeu, né, a sua audição. Em que momento é que ocorre a surdez? E ela pode acontecer no decorrer da vida da pessoa. Desde o seu nascimento, que a gente chama de congênita, né? Provavelmente algum gene que determinou que essa pessoa fosse surda, ou por ela ser filha de pais surdos, ou de familiares que tenham a surdez na sua composição genética. Pode ser também uma perilingual, ou seja, um bebê que nasce ouvindo, responde bem ao teste da orelhinha. Com o passar do tempo, ela vai perdendo essa audição. Ela pode ser também uma perda pós-lingual, ou seja, quando a pessoa já ouve, já tem uma comunicação, já tem uma linguagem adquirida, né? E aí ela sofre algum tipo de acidente, ou fica doente, ou alguma coisa acontece que ela perde essa audição. Essa pós-lingual é interessante porque, muitas vezes, a pessoa, por já saber o que é ouvir, ela fica com aqueles sons guardados, registrados. E isso, às vezes, confunde e atrapalha, né, a sua aquisição de pensamento e de conhecimento. Para que isso tudo? Para a gente poder entender como que uma criança, quando entra na escola, ela aprende. Como uma criança surda aprende. A princípio, ela deve ter garantido a sua língua, que é a língua brasileira de sinais. Então, desde o momento que os pais sabem que a criança é surda, que seu filho é surdo, que o seu bebê não ouve, comece já a colocá-la numa situação em que ela vai saber que tem uma língua para ela poder se comunicar e os pais também compreenderem o que o seu filho quer. Então, uma vez ela inserida nesse espaço de comunicação, fica mais fácil ela significar a si mesmo, ao outro e todo o ambiente que a cerca. Ainda nessa área de
como uma criança surda aprende, a importância de ter uma língua. Eu, se por acaso quiser aprender agora uma língua estrangeira, eu vou conseguir porque eu já tenho uma língua estabelecida em mim. Eu sou uma falante da língua portuguesa. E mesmo que a pessoa sendo surda, ela conhece a língua portuguesa, ela é brasileira, conhece a língua portuguesa e conhece a língua brasileira de sinais, ela vai ter mais facilidade em adquirir uma outra língua. O surdo pode aprender várias línguas, porque ele faz isso visualmente ou por meio da sua própria língua de sinais. O surdo, aprendendo a sua língua e aprendendo a sua outra língua, ele transborda, ele vai adquirindo esse conhecimento e vai conseguindo ele mesmo criar situações e comunicação e mostrar o que sente. Então, a pessoa, não só surda, porque a pessoa que não é surda, ela também pode ter língua de sinais, mas a gente está falando aqui da pessoa surda. A pessoa surda, ela vai ter duas línguas para aprender. É a língua primeira, a sua língua 1, que é a língua brasileira de sinais. Ela é de modalidade visogestual ou gesto visual, se comunica, né, com as mãos, e outros canais também, como gestos, como expressões faciais e corporais, que são conhecidas como expressões não manuais, e ela pode estar colocando isso. E agora, e se for um surdo cego? Ele também vai poder, por meio da língua de sinais, pela linguagem tátil, pela comunicação tátil, que é por baixo assim da mão, e ela vai poder conseguir compreender também tudo o que a cerca, para a aquisição da sua segunda língua. Vocês estão vendo aqui um monte de desenhinhos, né? Isso é uma forma de um registro por escrito da língua de sinais, porque a língua de sinais, a princípio, ela não tem uma escrita. Essa língua de sinais, escrita, no caso, é conhecida como sign writing e a gente utiliza muitas vezes para poder a criança começar a entender o sinal que ela está fazendo. E existem alguns mitos sobre a pessoa surda. Um deles que costumeiramente a gente ouve as pessoas falarem a língua de sinais é igual em toda parte do mundo, então se o surdo fala aqui em Libras, se ele for para os Estados Unidos, ele consegue entender o que o americano surdo fala, ou o que as pessoas falam na língua de sinais americana? Não. Cada país tem a sua própria língua, assim como aqui mesmo no Brasil, cada região do Brasil tem a sua regionalidade, né? Tem as suas variações linguísticas. Então, a gente não tem uma língua única, mas como ela é gesto visual, é possível ser compreendido. O surdo não é só a língua de sinais, ele também usa gestos, mas as pessoas pensam que é só gestos. Ah, ele está fazendo gesto, ele está fazendo uma mímica. Não, ele está usando a língua brasileira de sinais, é uma língua reconhecida por lei desde 2002. E também não é o uso da datilologia, o alfabeto, né? Esse alfabeto é um empréstimo linguístico. Então, como não tem escrita, as pessoas podem se nomear as coisas, que as pessoas não sabem o sinal, e também dizer aonde mora, o lugar onde ela se encontra, por meio da datilologia, o número do seu telefone ou o número do lugar onde ela mora. E aí entra a sua segunda língua, que é a língua portuguesa. Como é que a criança surda vai aprender o português? Ele pode aprender na modalidade escrita ou na modalidade oral também. Há uma história em que houve uma época que os surdos só podiam oralizar. E aí fica um pouco complicado porque é uma língua segunda, é uma língua que ele tem que construir a partir de uma língua base. E essa língua base é a língua de sinais. Então, ambas as línguas de sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita ou oral, devem ser concomitantemente utilizadas por ele dentro da escola, dentro da sua família. Porque é muito mais fácil aprender naturalmente do que uma coisa muito fria, né? Uma coisa um pouco artificial. Aqui está o alfabeto datilológico. Todo mundo fala assim, a língua de sinais. Não, não é a língua de sinais. É um empréstimo linguístico, como a gente está vendo aqui, das letras, porque essas mesmas mãos que fazem a letra, que escrevem nome, também são usadas para configurar a mão para poder fazer um determinado sinal.
Nós temos aqui um exemplo bacana. Por exemplo, a configuração da letra S, que é a mão fechada, essa configuração aqui, ela pode me dar alguns sinais, como, por exemplo, o aprender, que eu faço aqui na testa. Eu posso fazer também sábado, aqui na boca, na direção da boca, e que também pode ser laranja, a fruta laranja. E tem uma história interessante, por quê? Por que laranja e sábado assim? Também são coisas da cultura surda, né? O Instituto Nacional de Surdos, que fica ali na Rua das Laranjeiras, quando abrigava os alunos surdos lá, eles ficavam lá internos, eles se comunicavam, mesmo quando não era permitido que se usasse a língua de sinais, mas eles se comunicavam. E eles falavam o seguinte: hoje tem laranja. Por quê? Porque era sábado, alguns alunos internos não voltavam para as suas casas, moravam muito longe, em outros estados, então eles ficavam na própria instituição. Então, naquele dia, o almoço deles teria como sobremesa laranja, porque era sempre comprada na feira que acontecia aos sábados, ali próximo do instituto. Então, ficou o sinal de laranja, assim, também, e sábado. E também o desodorante spray, que a gente também usa essa configuração de mão. Vocês observam que essa configuração é a mesma, mas ela tem algumas nuances. Até o desodorante mesmo em bastão, eu vou usar essa configuração e fazendo roll-on. Isso acontece porque a língua de sinais, ela é gramaticalmente reconhecida. Os parâmetros para eu poder constituir uma comunicação gesto-visual, ela percorre esses 5 caminhos, que é o da configuração de mãos, são os pontos de articulação, o lugar onde eu faço esse sinal. Vocês viram aqui o aprender, o sábado, já mudou de lugar. E eu também posso dar uma orientação, como vocês viram, né? O desodorante, eu estou dando uma orientação no espaço, como deve ser feito. O roll-on, né? Esse movimento que também está inserido dentro dessa língua de sinais. E a expressão não manual, que eu não vou usar mão, que eu vou usar também as expressões faciais e as corporais. Todas essas configurações, esses parâmetros, configuram a língua de sinais. E esses sinais também são formados a partir da combinação de cada um desses parâmetros. Então, eu posso usar o próprio corpo, né, a cabeça, as mãos, o ombro, e também o tórax, o braço, e os espaços fora do meu corpo, os espaços neutros. Por exemplo, o sinal: eu vou à sua casa. Eu vou à sua casa. E aí os sinais também muitas vezes é confundido porque eles são icônicos. O sinal de casa, por exemplo, é assim porque pressupõe um telhado. Mas todas as casas têm esse tipo de telhado, mas isso aqui já ficou convencionado. A língua ela é arbitrária também. E os recursos de comunicação estão postos. Eu posso me comunicar com o meu aluno usando as expressões faciais e corporais, eles vão entender muito bem. Eu posso usar as pistas visuais, as imagens. Toda aula que eu vou produzir para um aluno surdo, acabam que os alunos não surdos também se beneficiam, porque eles veem desenhado o que você está ensinando. O instrutor surdo também é muito importante, essa presença que hoje nós temos desde 2010, essa rede de apoio de instrutor surdo e do tradutor e intérprete de Libras, porque eles também são os mediadores linguísticos. O profissional surdo tem um fator muito mais importante, que é a questão da criança surda estabelecer a sua própria identidade. Reconhecer-se nesse outro e ver, nossa, eu posso ser ele quando eu crescer. E a língua portuguesa escrita é fundamental. Houve uma época que achava que surdo não precisava aprender português porque ele já tinha a sua língua. Não, a língua portuguesa é direito dele. Ele pode ler, ele pode conquistar várias coisas, trabalho, viagens, conhecer outras pessoas por meio da escrita e compreender o que querem dele. E basicamente, primordialmente eu diria, é apreender a Libras vivenciando ela. E o surdo cego, como seria? Vocês podem ver que tem aqui um desenho, né, de como é que o surdo cego é referido. Ele é surdo que não enxerga. E tem esse sinal aqui também que pode ser usado, porque a língua de sinais, ela varia de lugar para lugar. Ela é uma língua viva como uma língua oral.
Então, de vez em quando, eu posso usar duas palavras, duas referências para uma mesma coisa, para um mesmo objeto. E o surdo cego, ele também faz a sua compreensão, né, por meio da língua tátil, né, que seria feita embaixo da mão dele. Ele precisa, então, o visual para ele não vai importar tanto. O que vai importar para ele são as expressões faciais e corporais. Todo o movimento que eu fizer, toda a linguagem áptica, ou seja, que eu vou usar o corpo dele ou o meu para referenciar o que eu estou falando, o que está sendo falado, fazendo a interpretação para ele, são pistas corporais. E aí entra a figura do guia-intérprete, que pode ser também o próprio surdo. O surdo, ele também pode ser um intérprete, mas um guia-intérprete surdo, ele fica muito mais familiarizado no como transmitir essa mensagem, essa informação. E uma pessoa não surda, né? Uma pessoa ouvinte também pode ser. E a escrita, a questão da língua portuguesa, ele pode aprender o braille, porque o braille ele vai ler com as mãos, com os dedos, né? E isso também é apreender a língua de sinais, a Libras. Vivenciando, né? Agora umas dicas, né, para poder falar sobre a pessoa surda, como é que você tem que se referir a ela. No caso, eu falei sobre os mitos antes, né? Um mito também é que o surdo é mudo, porque ele faz esse sinal. Eu sou surdo. Por quê? Ele não é mudo e ele nem gosta de ser referido como uma pessoa surda, muda ou mudo. Ele gosta de ser reconhecido como surdo e com S maiúsculo. Ele tem orgulho, ele tem uma identidade surda, né? Então, essa pessoa, obviamente que as outras pessoas não conhecem, desconhecem isso, né? E aí, umas dicas para vocês, por exemplo, procurar falar sempre de frente, que ela possa olhar toda a expressão natural que você vai transmitir e a forma de como a sua boca se movimenta. Existe o termo leitura labial. Veja, leitura labial é uma coisa que é sistematizada. A pessoa, para poder fazer uma boa leitura labial e fazer e compreender essa leitura, ela tem que procurar um profissional, provavelmente na área de fonoaudiologia, na área de voz. Isso para poder melhorar a sua dicção, para melhorar também a sua fala. O surdo, ele faz essa leitura, mas é uma leitura geral. Como ele faz do corpo, como ele faz para poder entender que aquela pessoa não está de bom humor, ou que ela está zangada, ou que ela está muito feliz, que ela está sendo colaborativa. Então, isso é já uma coisa natural do surdo, né? Então, por isso que é importante falar de frente. Não precisa forçar, fazer as expressões exageradas com a boca, a não ser que você queira fazer alguma brincadeira, né? Mas falar normalmente. Procurar abrir um pouco mais a boca, porque tem pessoas que falam muito com a boquinha fechada, né? Então, isso aí também não ajuda. Mas é uma forma de demonstrar respeito pela pessoa, né? E uma boa articulação facial ajuda e muito nessa comunicação. Se você quiser passar alguma informação para essa pessoa surda, que esteja num ambiente claro, bastante iluminado, com boas visibilidades para ele poder compreender ou tentar chegar ao mais próximo do que você deseja. E é preciso também ser bastante expressivo. Se você vai dar uma notícia triste, você tem que fazer uma expressão triste. Se você vai dar uma notícia alegre, feliz, você tem que demonstrar essa felicidade no seu rosto, na sua forma de expressar-se, né? É preciso ser expressivo para mostrar os sentimentos. E quão são importantes as expressões faciais? Aqui nós temos uma brincadeira, né, que a gente faz com alguns rostos, que vocês podem aí observar. Você mesmo também vai fazer uma boa leitura dessas expressões faciais, né? O importante de tudo, mais importante, é que haja uma comunicação, que haja uma boa vontade, uma empatia, né, nesse momento de se comunicar com uma pessoa que não ouve. Se precisar falar com ela e você não estiver compreendendo, problema, não se envergonhe disso, porque a gente não sabe, não nasce sabendo. O próprio surdo também tem que aprender, só que ele aprende de maneira diferente de uma pessoa que não é surda. Ele apreende, né? E aí você pode tocar no seu braço para chamar ele, entendeu? Você pode se colocar, se posicionar na frente dele e falar assim, olha, né? Usar alguns gestos.
ou acenando na frente dele. Não adianta você chegar e começar a gritar, berrar. Ele não ouve. As pessoas pensam que as pessoas surdas, se eu falar mais alto, se eu gritar, ela vai ouvir. Ela não vai ouvir. A voz, o som da voz, da fala, não é audível. Ele não consegue entender o que se fala. Ele consegue entender, sim, alguns sons pelas vibrações, porque o som ele entra pelos ossos. E tem um ossículo aqui, que é a cóclea, que fica aqui dentro, que é responsável por tudo isso, e vocês já devem estar sabendo disso, porque assistiram ao vídeo. E aí, se ela não está te entendendo, ou se você não está entendendo o que ela está falando, desenhe, faz uma caracterização, né? E pede para ela desenhar ou pede para ela escrever. Como eu falei, o importante é a comunicação. As legendas nos programas de TV, o intérprete, a janelinha do intérprete, isso também é muito importante. Muitas aulas eu posso passar em vídeo, alguma atividade em vídeo, que obedeça a isso, a legenda, porque ajuda ele a aprender o português, e também tendo o intérprete ali sinalizando, fica fácil ele entender o que está acontecendo no vídeo. E os avisos visuais também são muito importantes, né? Estar escrito que ali é um lugar onde ele possa se dirigir, dá mais autonomia para a pessoa surda. As adequações pedagógicas, esse é o grande nó, mas isso é uma coisa muito simples. Como a gente já sabe que o sujeito surdo ele é visual, a gente pode usar esse recurso um monte de vezes. Mas não é aquela imagenzinha, a bola, mostra a bola. Você pode mostrar uma pessoa chutando a bola, jogando a bola. Você pode mostrar o movimento que essa imagem passa. Isso é importante para ele contextualizar o que está sendo dito ou o que está sendo trabalhado. Os calendários, por exemplo, o calendário para uma criança surda, para a gente trabalhar, por exemplo, o fim de semana que não vai ter aula, a gente pode deixar ali uma imagem de uma casinha. E uma imagem que significa que de segunda a sexta ele está na escola. Se está de manhã, se está de tarde, se está de noite, se está chovendo. Essas são figurinhas que a gente pode usar no calendário. Tem uma experiência muito interessante numa escola que tem alunos incluídos surdos, que o intérprete criou um lugar para colocar o nome de cada aluno, e aí ele pensou em botar a imagem dos surdos fazendo o seu sinal. Então ele tirou uma foto daquelas crianças surdas que ele estava atendendo e colocou lá naquele calendáriozinho lá, dos nomes. Olha o que aconteceu. As outras crianças também queriam sinal para elas, né? E também queriam estar na foto. Então a professora reestruturou todo esse calendário dos nomes para colocar ali as fotos dos alunos fazendo o seu próprio sinal. Os surdos ficaram megamente felizes e os alunos ouvintes também. Então, calendário, colocar quem é o aniversariante do mês, coloca ali um bolinho, da mesma forma como a gente trabalha com as crianças não surdas. Vou trabalhar verbos, eu coloco ali o abraçar aqui, por exemplo, o amar, o comer. Eu posso botar os gestos, a figura, montando todo e colocar ali um nome em português. E aí ele vai começando a entender o que está acontecendo. E ele mesmo já vai guardar isso. O surdo tem uma capacidade de reter na memória dele as informações, se forem dadas corretamente, de uma maneira que ele não esquece mais. Por exemplo, os erros de português, né, que nós comumente fazemos. Às vezes não sabemos se usamos S, porque o som é de Z. O surdo, quando ele aprende que ali tem que entrar o Z e tem que entrar o S, ou o S duas vezes, C cedilha, ele consegue, porque ele é muito visual. E mostrar para ele, durante todo o tempo que está na escola, se eles fazem um passeio, por exemplo, eu posso fazer todo o itinerário que foi feito desse passeio, ou também informar para ele qual é o tipo de passeio, por meio de imagens, por meio de desenhos. Tem sempre um que desenha muito bem, aí a gente explica e ele coloca, e a gente chama ele. A gente está dando protagonismo a esse aluno surdo. Usar os mapas, eles também são muito bem com os mapas, eles são bem visuais. E aqui, como eu falei, o empréstimo linguístico, né, que é o alfabeto, né, a datilologia, isso é importante para ele poder estar nomeando as coisas, o ambiente onde ele está, o nome das pessoas com quem ele se relaciona, mesmo tendo sinal, mas porque
Assim como pessoas têm o mesmo nome, tem pessoas que têm o mesmo sinal. São características daquela pessoa. E é sempre bom que um próprio surdo dê esse sinal, que batize essas pessoas. E nós temos também a tecnologia. Tem escolas que a gente pode usar os recursos dos computadores, né? A questão digital. Isso pode e os surdos também são ótimos nessa área. A língua de sinais, ela é, antes de tudo, a mediadora dessas relações. É ela que vai dar o significado e o conceito daquilo que está sendo aprendido. E isso está no próprio documento do MEC. Agora nós vamos entrar em que momento nós estamos vivendo no município do Rio de Janeiro. De 2010 até a presente data, nós temos aqui o profissional instrutor surdo e o profissional tradutor-intérprete atuando nas escolas com os alunos surdos. Mas como a gente pode fazer isso num lugar que tem 1.600 escolas aproximadamente? E nós temos também a educação infantil para cuidar daquelas crianças. Será que uma criancinha do jardim, ela precisa de um intérprete? Provavelmente seria mais interessante ter um instrutor surdo ali, trabalhando a língua de sinais e trabalhando também a língua portuguesa ali com ele. E naquele momento lúdico, que faz parte dessa fase, né, de educação. E também de aquisição de conhecimento. Então, nós falamos que nós praticamos o bilinguismo Libras-língua portuguesa. Porque quando a gente fala assim, eu quero ir a uma escola bilíngue, eu posso estar indo para uma escola que está tendo uma outra língua oral, o inglês, ou o francês, ou o mandarim. Então, a Libras, ela é uma língua. E ela também determina aí o né, do bilinguismo. São duas línguas que estão na escola o tempo todo. Então, o desenvolvimento da linguagem, que é a aquisição do conhecimento, ela necessita que tenha uma língua dando base. E aí nós trabalhamos hoje com as escolas bilíngues. Essas escolas, elas são compostas com tradutor e intérprete. A professora Mônica está aqui presente nesse slide, mas o tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e o instrutor são esses que vão motivando. Então, a gente pensou como é que a gente poderia reunir, porque é importante que tenham muitos surdos juntos. Eu não posso eu posso até trabalhar com um surdo só, mas se ele estiver com outros surdos, essa língua se propaga e fica muito mais fácil de ele compreender o que está sendo falado. Então, como nós temos uma rede enorme, com 11 coordenadorias, nós pensamos que nessas 11 coordenadorias, cada coordenadoria pode ter de 2 a 4 escolas de referência. Ou seja, quando uma mãe for matricular na escola, um responsável for matricular seu filho e já dizer, olha, meu filho é surdo, porque também tem aquelas crianças que a gente vai descobrir quando elas estão na escola. A gente pode encaminhá-la para esse espaço, que já tem a língua circulando, já tem os profissionais e a própria escola que já trabalha com essa língua. Visualmente, por exemplo, quando a criança entra no refeitório, já tem lá a imagem de qual é a comida do dia, qual é a refeição. E ali vai se trabalhando os sinais. Qual é a fruta do dia? Hoje nós temos aproximadamente 23 escolas que a gente chama de referência, mas isso não quer dizer que não haja surdos nas outras escolas, porque dependendo do lugar onde ela esteja e dependendo do horário disponível que ela possa estar, o importante é que, se for escolas de 2 turnos, que ela faça no contraturno numa sala de recursos, que essa sala de recursos vai ter um instrutor surdo trabalhando com outras crianças daquela unidade ou de outras próximas. E aí eu vou ter esse quantitativo, que a língua precisa disso para circular, precisa de ter esse coletivo atuando junto. A aprendizagem é diferente de aquisição. Eu posso aprender uma coisa e depois eu vou me esquecer, mas quando eu adquiro, eu guardo. Na verdade, a língua não se transmite, ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo. Os indivíduos penetram numa corrente de comunicação verbal, seja ela oral ou de sinais. Ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. Isso é de Bakhtin. O surdo só vai aprender a usar a língua portuguesa e só vai aprender o seu português como segunda língua se ele conseguir
pensar e se organizar numa outra língua, que é a sua língua primeira, que é a língua brasileira de sinais. Através da língua, as crianças discutem e pensam sobre o mundo. Elas estabelecem relações e organizam o pensamento. Referendo de Ronice Mille Quadros, que é uma pessoa muito conhecida na área da surdez. Ela é filha de pais surdos, é uma coda, é uma pós-doc, pós-doutora, ela que trouxe o Letras Libras. Então, ela também vem a referendar o que Bakhtin disse anteriormente. E é isso, gente, a imagem de estudo. Nós temos aqui uma imagem de uma aluna surdo-cega, junto com outros colegas, e ela está significando ali uma atividade. Então, é importante que todos participem da escola. A inclusão, ela só acontece quando todos estão juntos. E nós também queremos aqui promover, né, um encontro com todos os professores, né, que trabalhem ou não com surdos, porque amanhã ou depois você pode receber um aluno surdo. Então, nós já fizemos, pelo Helena Antipoff, vários encontros bilíngues, onde nós convidamos pessoas que vêm falar sobre essa área de educação, né, pessoas formadas não só na área da educação, como também na área de linguística, personalidades que podem estar também ajudando a gente a entender como é que funciona essa comunicação. Bom, nós dispomos também aí para vocês algumas referências, caso tenha alguma dúvida, alguma vontade de estudar sobre isso. Nós temos as leis, que são bastante. Recentemente, a LDB teve uma introdução de um trabalho, de uma orientação de como trabalhar, como é que essa educação bilíngue para alunos surdos, principalmente para os alunos surdos. E algumas imagens desses livros são interessantes. É muito importante que vocês também estudem, porque a gente estuda o tempo todo. Até hoje nós estudamos lá, cada hora aparece uma coisa diferente, nova, e é muito importante que a gente possa estar trocando. Então nós estamos aqui na Rua Mata Machado, ali no Maracanã, tem todo o endereço. Entre em contato, se quiserem conhecer o espaço, se quiserem conhecer o nosso núcleo de Libras, ok? Muito obrigada.